As indagações referentes à existência do homem sempre foi objeto de pesquisa. Provoca debates e discussões em várias áreas do conhecimento. Eu converso sobre esse assunto com a psicóloga Delma Fernandes Muniz. Obrigada por aceitar o convite e aqui no Da Janela para falar um pouco desse assunto, ao mesmo tempo curioso, né? E que às vezes deixa a gente um pouco assim, sem o chão, vamos dizer, quando a gente vai tratar de alguma coisa referente aos sentimentos abstratos, vamos dizer assim, né? E a vida do homem fora do planeta Terra, quer dizer, no cosmos, vamos dizer assim, né, doutora Delma? Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Bom, fala um pouquinho. Por que é que você traz esse assunto nesse livro? Resgate a felicidade por meio de vidas passadas. Como é que é a tua história? Onde é que você começou a estudar? Qual que é a tua relação com esse tema? Como você mesmo colocou, Cris, uma das questões que permeavam muito eu me debruçar sobre este tema tão complexo e ao mesmo tempo tão instigante, né, porque nos remete à nossa própria existência, né? Desde os primórdios da existência humana, o homem sempre buscou questionar o porquê das razões de inúmeros sentimentos, o porquê das razões de inúmeros sofrimentos, o porquê as razões da nossa própria existência. Né? E falar da existência do homem é nos remeter a esse algo maior que muitas vezes nos faz vislumbrar o próprio cosmos, o porquê do planeta e o que estamos aqui para aprender, né? E mediante esse aprendizado, o que estamos aqui para nos debruçar a nosso próprio crescimento. E quando eu me formei, isso já é mais ou menos uns 15 anos atrás, eu sempre, dentro da própria daquilo que constitui um programa de psicologia, de qualquer formação de qualquer profissional, mais especificamente na formação de psicologia, porque todo psicólogo, ele não deixa de ser um teólogo, não deixa de ser um filósofo da vida. Porque o próprio curso, ele se impregna e ele se formula em função desse questionamento, por que as pessoas muitas vezes buscam nos seus sofrimentos, nas suas dores, a razão da sua existência. E eu questionava muito, né, enquanto estudante, por que algumas teorias que nos servem como instrumento, mas sempre, depois mesmo formada e na interação com o meu próprio paciente, eu sentia que faltava algo que pudesse, de certa maneira, resolver ou ajudar na solução dos problemas inúmeros que os pacientes traziam. Foi quando, então, eu comecei a buscar algumas técnicas, utilizando até mesmo a hipnose, que é uma técnica milenar, né? Onde ali eu vou utilizar como instrumento de apoio e de suporte, que assim a gente possa trazer a superficialidade mediante esses conteúdos que estão impregnados no paciente, que poderiam nos ajudar a muito solucionar e trazer à tona algumas manifestações de dor ou tristeza que a pessoa muitas vezes não conseguia em sã consciência trazer. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com a hipnose, eu comecei, obviamente, a mexer com a parapsicologia, que é uma das áreas, né, muito enriquecedoras, que vem nos trazer, até mesmo como técnica a hipnose, abordar a questão de vidas passadas, que é o que este livro traz. Agora, Delma, eu quero voltar um pouquinho, né? Já que nós estamos falando de vidas passadas. Você começou, pelo que eu entendi aí, tudo isso começou na tua formação, né? Você como psicóloga e o tratamento com o paciente, então tudo isso a gente vai voltar a cuidar aqui depois. Agora, quando você se afina com determinados temas, principalmente temas instigadores como esse, normalmente, às vezes, tem uma relação da pessoa, né, de questionamentos, às vezes, da própria pessoa de vida, o olhar da pessoa, diferente do que um olhar, vamos dizer assim, geral, né, as pessoas, você tem algumas observações diferentes de outros profissionais. Sim. Tem uma relação com o indivíduo, porque não tem como você separar isso. Antes, na tua vida, você teve alguma passagem nesse sentido, conhecimento dessa área antes de ser psicólogo, ou isso começou realmente, efetivamente, na tua carreira? Houveram, obviamente, alguns momentos na minha vida que me levaram a fazer certos questionamentos, né? Logo assim que eu iniciei, porque eu fiz antes letras e eu dava aula. Eu estava vendo aqui, né? E depois me levei, ou seja, alguma coisa com a própria desencarne da minha mãe me levou a questionar o porquê da morte. Que é uma das Você coisas... perdeu tua mãe muito
nova? Sim, eu tinha 22 anos, né? Hoje estou com 46. Quando minha mãe, então, faleceu, foi, obviamente, como todo mundo que sofre com a perda, com a separação, vamos chamar assim, né? Porque nós não perdemos absolutamente nada nesse mundo. Separação. Né? Quando, então, eu me separei da minha mãe, eu comecei a questionar por que a morte? E por que aquela dor? E isso me remeteu às várias questões, né? Porque hoje, se a gente for ver a bibliografia, ela é muito enriquecedora para tentar descobrir por que Deus está sempre operando a razão dentro de nós. Né? E é como que eu trago a definição da dor neste livro. E a partir daí foi quando me vi movida a ir para a área de psicologia. Foi quando eu comecei a descobrir algo como aquela sensação de déjà vu. Né? Parece que eu já vivi isso, parece que eu já estudei isso, parece que alguma coisa não me é tão, né, não familiar. E a partir do momento que eu comecei a me envolver, eu comecei a buscar mais questionamentos. Você é de onde? Você é Sou do Rio. Você é do Rio? E aqui em Ribeirão Preto vai fazer mais ou menos uns 15 anos que eu já vivo aqui. Hein? Você veio para cá para estudar, ou não? Eu vim aqui, dei continuidade ao meu curso, fiz meu mestrado e meu doutoramento na USP, aqui de Ribeirão Preto, e aí desde então sempre me vi envolvida nessa área da psicologia. Então, em função disso, quando os pacientes levavam a sua demanda, as suas queixas, eu sentia algo a mais. Não era só a fala daquilo que eles me traziam, não era só os conteúdos psíquicos que eles me traziam, mas eu sentia a energia do paciente. E quando ele me antevia, ou até mesmo me passava algum sofrimento, parece que eu já estava vivendo aquele sofrimento junto com ele. Aí foi quando eu comecei, né, e foi um marco, né, vamos dizer assim, um divisor de águas. Quando eu comecei a trabalhar a hipnose, eu comecei a perceber um outro mundo além deste mundo material. Né? Foi quando eu me deparei com essa espiritualidade, com esse cosmos maior, né, que vem muitas vezes explicar alguns traumas, algumas fobias, alguns medos, que muitas vezes nós não conseguimos, né, por mais que tenhamos buscar o nosso passado, existem entraves que as pessoas não conseguem. E foi quando então eu comecei a trabalhar vidas passadas. Quanto tempo você trabalhou nesse livro? 4 anos. A pesquisa e preparar Faz tudo. 4 anos que eles estão me preparando para este livro. Agora, Delma, uma outra coisa, você falou aí Deus, né? E a gente até comentou aqui no bate-papo antes de entrar que como é que é essa história da relação, né, do ser humano com Deus? Quer dizer, quem é Deus para você? Que Deus é esse que você está falando? Que referência é essa? É o Criador, o Deus está em todas as coisas que vemos, sentimos, fazemos. Deus é onipotente, é onipresente, é o ar que respiramos, é a água que bebemos. Deus é o todo e nós somos parte deste todo. Então nós somos criaturas dele. Né? Deus é tudo aquilo pelo qual todos nós buscamos. Né? Quando se fala de Deus, muitas pessoas, até você colocou anteriormente, que as pessoas têm receio ou temor de falar de Deus, que parece que todo aquele que fala de Deus, ele é um fanático, e na verdade ele está pregando, ele está trazendo uma linguagem com outro interesse, direcionando os pensamentos. De querer doutrinar, de querer forçar, e na verdade não. Se nós ter Deus e viver Deus, na verdade Deus não se tem, Deus é. Okay? É esse Deus que é o Theos, que vem da teologia, que é o estudo da razão do Theos, né, que é o estudo da razão do que realmente somos, é isso que vai nos levar a compreender por que ainda teimamos os nossos sofrimentos. Pelos próprios apegos, pelas próprias insensatez, pelo nosso próprio egoísmo, né? E buscar compreender a Deus é buscar libertar-nos dessas amarras, desses nós, das nossas dores. Eu vou fazer para você 2 colocações aqui, eu sempre brinco assim, falo assim, eu vou fazer uma provocação, né? Eu acho que, na verdade, meu papel aqui é estar perguntando mesmo, né? Que eu acho que quem está assistindo talvez tenha essas vontades de perguntar. Então, eu me coloco assim muito à vontade para trazer para você 2 coisas aqui. Quando você lê um livro com uma capa assim, Resgate a Felicidade por Meio de Vidas Passadas, a primeira coisa que a tendência, né, é falar o que é? Um livro de autoajuda? Também. É um livro de autoajuda, é um livro científico, porque ele é bem fundamentado no sentido de eu trazer a história de cada um, seja, o que é a hipnose, o que é a parapsicologia, porque isso aqui não é achismo. Né? Um dos cuidados que eu tive muito quando da elaboração deste livro é buscar fundamentar
todas as teorias que vêm servir de embasamento, porque estudar vidas passadas é estudar algo que há mais de 200 anos já vem buscando-se, né? Com Netherton, com muitos científicos e teóricos, né? Porque essa, na verdade, era a minha preocupação, para que as pessoas, ao lerem isso aí, não buscassem, bem, isso aqui é algo que ela soltou no ar e que, de repente, ela veio buscar para poder escrever e para chamar atenção. Não. Tudo isso tem um embasamento, porque eu trago a ciência, né, espírita, que é uma ciência, porque eu não tenho como falar de vidas passadas sem falar do nosso passado, sem falar de vidas pretéritas, sem falar do que esse cosmo influencia no nosso perispírito, porque eu trabalho com o campo eletromagnético do paciente. Você tem uma relação direta com alguma religião? Não, eu sou cristã, eu acredito piamente em Deus, né? E eu trabalho com os mentores, que são, obviamente, né, os mestres desencarnados, que necessariamente são eles que me auxiliam. Quer dizer, você não é espírita? Não, eu aprendi, na verdade, eu comecei a viver toda essa relação com essa espiritualidade maior sem nunca ter pisado no centro espírita. E vem a segunda pergunta, que é o complemento da questão dessa provocação. Como é que os teus colegas recepcionam o teu livro? Você é psicóloga, né? E eu sei que dentro da área mesmo existe, né, muitos posicionamentos que se fala que se você começa a buscar o espiritual para explicar o científico, né? Como é que foi recebido esse teu trabalho e o que ele tem de científico esse trabalho seu? Sim. Na verdade, este trabalho ele tem a ver com uma área da psicologia, porque a psicologia ela tem um leque, né, muito grandes de opções, de instrumentos, de abordagem, de buscar compreender psiquicamente o paciente. Então, a gente poderia dizer que este livro ele vem abordar a questão da parapsicologia, que vem estudar o fenômeno das causas, das situações que implicam a relação do indivíduo para com o mundo e as relações que ele exerce. Okay? Então, ele vem trabalhar este lado, com vários outros psicólogos e psiquiatras que já conduziram, porque a psicanálise, próprio Freud, ele usou da hipnose, que é uma técnica fenomenológica de abordagem da psique humana. Okay? Assim como tantos outros, Reich, Jung, que pegou toda essa parte também do inconsciente coletivo para poder, obviamente, criar a sua teoria, que veio de instrumento também para enriquecer uma técnica de abordagem junto ao paciente. Então, eu não estou falando nada que não seja de conhecimento da psicologia, né? Eu simplesmente trabalho procurei experimentar, né? Porque eu cheguei a um momento, Cris, que à medida que eu ia trabalhando com os pacientes, eu me via limitada com algumas técnicas que nós utilizamos aqui, né? Com alguns recursos, porque a psicologia é muito abrangente, né? E aí eu fiz, não, peraí, como que eu vou introduzir, como que eu vou trabalhar esse inconsciente ao ponto de regredir um paciente no útero e saber que a relação que ele está tendo, simbiótica com a mãe, que é uma coisa inconsciente, como que eu vou separar esse sofrimento da mãe que está contribuindo muito para a depressão desse paciente. Então foi quando eu comecei a partir daí, junto com essa ciência maior, que é a energia que gira, né, que vive, que move esse cosmos, que nós somos parte dessa energia, foi quando eu comecei a conhecer este campo mental que faz parte de nós, já que nós somos seres eternos. Eu vou pegar um termo aqui do teu livro, né? Porque eu sempre falo disso quando eu me lembro, quando você fala de felicidade, né? E me parece que o ser humano, ele busca essencialmente esse momento, né? E às vezes a impressão que eu tenho é assim, que a gente tem que aprender a ser feliz e você tem que aprender também a recepcionar os outros sentimentos que são parte, né, da nossa vida. Então, eu ouvi uma definição de felicidade e eu guardei essa definição, que é do Paulo Gaudêncio. Ele disse assim, que felicidade é a soma de saúde mais ignorância. Aí sim você pode ser feliz o tempo todo. Né, eu queria que você comentasse, e justamente porque nós estamos falando aqui de resgate à felicidade, quer dizer, que felicidade? É o tempo todo feliz? Como é que você vê essa questão da felicidade? E esse comentário, o que você acha dessa questão, essa colocação do Paulo Gaudêncio, que você sabe que é uma pessoa também que, né, que tenha conhecimento